Vamos falar de um assunto de saúde pública, Flávio Silva? Opa, e tá aí em evidência, né, os questionamentos. Ontem a divulgação em cadeia nacional do pronunciamento do ministro da Saúde, dizendo que são mais de 300 milhões de doses de vacina garantidas. Seringas, municípios e estados têm estoque. Isso será utilizado nesse primeiro momento da campanha de vacinação. Balesteiro, obviamente, que está sempre com a gente aqui, trazendo as informações, atualizando principalmente as informações para o nosso ouvinte, desvendando a saúde no Brasil. Balesteiro, seja bem-vindo mais uma vez, né? E claro que hoje, você sabe, o assunto principal vai ser a vacina, né? Bom dia. Bom dia, Flávio Silva. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, doutor. Bom dia a todos e um feliz ano novo para todos. Primeira semana do ano, né? Verdade. E um ano que eu tenho certeza que vai ser muito maravilhoso. Claro, um ano de desafios. A gente sabe que a pandemia não se encerrou. A gente está vendo o que está acontecendo na Europa, Reino Unido novamente em lockdown, Alemanha, né? Dos 196 países do mundo, né? Todos estão com a pandemia em andamento, lamentavelmente, mas também é um ano de muita esperança, porque se a vacina não é a solução, as vacinas, não é só uma, né? É o caminho. É o caminho para se encerrar essa pandemia, é um caminho que é associado a muita responsabilidade de cada qual, né? A ações de governança realmente eficazes, né? Vai levar a gente a um caminho muito legal, um caminho bacana, e tenho certeza do 2021 maravilhoso. Ô Balesteiro, você já dizia desde as suas primeiras participações aqui na rádio, a gente já tem essa parceria de longo tempo, né? Com o seu olhar profissional da área da saúde do Brasil, de ter trabalhado... Estamos indo para o segundo ano já, né? Rapaz, tá vendo? Um ano já fez, estamos indo para... E a gente jamais imaginou de que, na verdade, nós vamos entrar já no terceiro ano, porque se a gente pegar ano passado, sim, foi em função nós estamos em 2021 já, né? Nós começamos em 2019. Desculpa te interrompendo, Flávio Mas Silva. É um bate-papo. Eu nunca falei sobre um tema durante tanto tempo, cara. A questão da pandemia. Nós viramos o ano passado falando sobre as viroses. Claro que as viroses não se encerraram, as viroses estão aí. Só que as pessoas nem falam das viroses, porque tem problemas mais sérios, né? E é claro que se cuidaram muito mais também. Isso. Tanto as ações de governança foram muito mais cuidadosas, como as pessoas... Mais vitaminas tomaram. Claro. Aumentou a imunidade. Ficaram em casa, estão mais gordinho, mais fortinho, todos os aspectos, né? Por que ele tem que falar isso? Tira essa parte do mais gordinho. Mas a gente virou o ano falando sobre as viroses, que era um problema bastante aderente. E voltará a ser, se Deus quiser, tá? Agora, nós estamos há um ano falando dessa pandemia, é uma coisa muito desgastante, cara. Eu escrevo sobre isso, e quando procuro escrever sobre outras coisas, e até, Marquinhos, uma proposta para você, a gente começar a falar também sobre o aspecto de cada qual, sabe? Uhum. Que também está relegado à saúde, a parte comportamental, né? A gente vê aí essa ocupação não sustentável das praias. Claro, mas sobre um certo aspecto você tem que entender as pessoas que elas estão carentes, cara. Estão carentes de sair, de abraçar, de conviver. E nós não temos um governo federal, lamentavelmente, nós desde o início a gente não tem um projeto, né? E não temos campanhas de conscientização como tivemos no caso do HIV/AIDS. Foi difícil conscientizar que não era de um grupo específico. Poderia atingir a todos. A década de 80? Então tem que ter campanhas, você criar consciências. Essas campanhas não estão acontecendo. Entendi. Mas eu já estou aqui indo para o terceiro ano, e há um ano que nós falamos disso. Mas precisa, né, Flávio? Para a gente gerar essa consciência, trazer o que não é tão bom de ser dito, mas trazer também boas notícias e tantas quais a gente vai falar hoje, né? Então vamos lá, o Balesteiro. Você disse lá nas suas primeiras participações, quando começou a pandemia, né, Flávio? De que não seria uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Você foi um dos primeiros a dizer isso. Gente, não é uma coisa que vai acabar depois do inverno. É uma maratona, é uma pandemia. E aí usou exemplos do passado, como a gripe espanhola, como os outros SARS-CoV, que embora não foi a nível mundial, mas durou-se um certo tempo até se controlar. A pergunta que eu te faço é: quais os principais desafios para 2021
perante esta pandemia que continua? Olha, primeiro, Marco Júnior, Flávio Silva, Vini, o senhor e a senhora que nos ouvem, a gente não é mãe de nada, né? Não somos mãe de nada, não somos pitonisos. Quer dizer, como que a gente faz as nossas análises? Baseado na história, no que já aconteceu, certo, baseado na ciência, certo, baseado em fatos e, claro, por ser da área, com informações privilegiadas que eu tenho. Então a história conta. Nós tivemos a pandemia da peste negra, século XIV, baixa Idade Média. Verdade. Tá? Dizimou um terço da população europeia na época. Né? Enfim. E a gente sabe todas as consequências disso, o tempo. Gripe espanhola demorou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, 2 anos e tanto. Certo. A gente sabe as consequências. Só que essa pandemia que nós estamos vivendo, ela tem um outro caráter. Porque o mundo está globalizado. Uhum. Primeiro, o vírus ele corre mais rápido. Porque, claro, tá, os aviões estão mais rápidos. Isso. Segundo, o deslocamento é mais fácil, né? Como o mundo está globalizado, os contatos são maiores e você cria uma outra pandemia correlacionada, que nos lembra o que aconteceu em 1929, na maior depressão que o mundo viveu, depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Que acarretou, inclusive, a Segunda Guerra Mundial. A gente se lembra disso. Então, nós estamos vivendo 2 pandemias, por todas essas circunstâncias. Uma pandemia sanitária e uma pandemia econômica, que não sabemos quais as proporções. Então, os desafios para 2021 são muito amplos. Primeiro, o desafio de você entender no mundo que você está vivendo. Tá? O mundo que nós estamos vivendo não é um mundo onde você pode negar a verdade. E esses momentos históricos são os únicos momentos realmente aderentes para desestruturar, tá? Estruturas governamentais muito vertebradas, políticas e tudo mais. Você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos? Você acha que o Trump ia perder a eleição, rapaz, se não fosse a pandemia? Com certeza não. É o terceiro presidente em 100 anos de história americana que não se reelege. A reeleição foi feita para prefeitos, governadores, presidentes se reelegerem aqui e lá. Tá certo? É isso, favorece, lógico, que está no poder. Isso é história. Você acha que as ações do Trump no início da pandemia levaram à derrota no final das eleições? Com certeza, as ações desencontradas, não teve um projeto, ele negou a doença, isso é muito claro, associado ao fato do que levou ele ao poder, tá? Que ele conseguiu, num determinado momento, entender o que o americano estava sentindo. O americano não estava mais acreditando no seu governo, no seu país. Então ele fez um discurso de extrema-direita, radical. Com isso ele chegou ao poder. Agora, esse mesmo discurso matou ele, que é um discurso muito distante das coisas de fato, muito distante da realidade. É óbvio, ele perdeu a eleição em grande parte para a pandemia, e associado ao que ele é. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ontem foi muito interessante eu ver na CNN, tá? A Venezuela se compadecendo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Tá? Falando, olha, nós estamos muito preocupados, porque a democracia, ela tem que ter respeito. Pô, a Venezuela, meu amigo, saiu na CNN ontem. Quer dizer, lamentável. É um evento histórico. Nós estamos vendo a história acontecer. E muitas outras coisas vão acontecer. Essa pandemia está desestruturando toda essa coisa que estava muito forte. Muda tudo. Então nós estamos vendo a história acontecer. Então os desafios, primeiro, entender o que está acontecendo. Segundo, você poder sobreviver a isso, e cada dia é um dia de sobreviver, e mais do que isso, tocar a sua vida. Eu sou contra, por exemplo, que nós venhamos a fechar o Brasil novamente. Isso é um absurdo. Tá? Agora, para que isso não aconteça, primeiro você tem que ter consciência. Segundo, tem que haver ações de governança. Terceiro, você suscita consciência com campanhas. Nós estamos vendo que o governo federal não tem projeto desde o início da pandemia, como não tem projeto para vacinação. Ponto. Nega isso. Os estados deveriam ter. Nós temos o CONAS, Conselho Nacional de Secretarias de Estado da Saúde, que agora está querendo comprar vacinas, né? Está em negociação com a Pfizer. Por quê? Porque está vendo que o governo federal não está fazendo. Ele tá babando o ovo. Deveria fazer uma campanha institucional muito ampla. O próprio CONASENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, poderia fazer, já que os municípios também estão omissos. Esse é o fato. Claro, cada um tem que ter a sua responsabilidade, mas responsabilidade se suscita, amigo. Você leva essa responsabilidade com campanhas de educação sanitária realmente aderentes, realmente importantes, tá? Conscientizando as pessoas que elas têm que ser copartícipes de uma vida melhor para não ter fechamento, para não ter problemas.
E não queremos que tenham. E também para poderem se divertir, mas com responsabilidade, né? Ir na praia, mas com responsabilidade. E mais importante do que de tudo, poder tocar a sua vida, a sua profissão, os seus negócios com responsabilidade. Nós não vemos isso acontecer. Lamentavelmente, Marco Júnior, quem não tem projeto, não tem futuro, tem destino. Temos a situação da educação parada há 9 meses e outras tantas. Então os desafios são amplos. Mas o desafio maior de todos, creio eu, tá? É o desafio do entendimento do mundo que está vivendo, com todas as dificuldades, mas dificuldade gera um senso de oportunidades, que são muito amplas também, tá? Então eu vejo isso com um realismo, às vezes duro, mas com otimismo juvenil, tá? A gente vai conseguir vencer isso, mas cada qual tem que colaborar. Agora os governos têm que fazer sua parte também. Não adianta ficar jogando, porque o outro não faz, tem que fazer sua parte, amigo. Senão vai ser ruim para todos e não tem como esconder isso. No final das contas, a gente vê a coisa acontecendo. Balesteiro, outro questionamento também nesse momento, né? A gente sempre comenta com o Marcos Júnior aqui, quando aparece uma imagem de alguém tomando a vacina, né? Dá uma certa inveja, né? Imensa, né? Até porque a gente Pena que temos só 2 braços, né? E aí a pergunta, o questionamento é, qual é o quadro atual da imunização hoje no mundo, hein? Nós temos mais de 196 países no mundo, 196, 197 oficializados, né? 50 países até o presente momento. Tem até uma plataforma, o Marco Júnior. Tem, eu estou tentando aqui. O Marco Júnior, ele vive me passando material também, tem uma plataforma, acho que da Universidade de Oxford, né? Isso. São 44 países, tá? Ontem eram 44 países que já iniciaram a imunização por volta de 15 milhões de pessoas. Já ultrapassou, viu, Balesteiro? Já passou? Tá já estamos com mais de 50 países já nesse momento. Olha só. Então tem uma plataforma, você pode entrar na plataforma de Oxford, né? E você vê online a evolução dos países aderentes à vacinação. Já foram comercializadas 8 milhões de doses. Predominantemente a vacina que começou a ser inoculada é a da Pfizer, tá? Pfizer BioNTech. Balesteiro, para poder colaborar com você, claro, tá? São 15 milhões 560 mil doses já aplicadas no mundo. Os Estados Unidos lideram esta vacinação com mais de 5 milhões e 300 mil vacinados. Depois vem a China com 4 milhões e meio, Israel com 1 milhão 480 mil e o Reino Unido, que se aproxima dos 1 milhão de doses aplicadas, 944.539. Isso. Para você ver, ontem, ontem... Já administradas, tá, gente? Já são vacinas aplicadas. Ontem, o placar era 4,5 milhões para a China, 4,3 milhões para os Estados Unidos. Reverteu, porque a China está com 3 imunizantes atuando, principalmente da Sinopharma, tá? Mas também tem da CanSino Bio e da Coronavac, né? Isso, a Sinovac, né? Sinovac. Já estão imunizando. Eles pretendem imunizar 100 milhões de pessoas, porque eles estão agora no maior feriado deles, né? Como é que é? O Ano Novo Lunar, né? Certo. E eles precisam imunizar, eles têm um prazo para isso, mas estão vindo, descendo a lenha. Agora é engraçado, 100 milhões na China não é nada, né? Um país tem 1 bilhão de habitantes, só para a gente né? se situar, os países mais populosos do mundo é a China com 1,4 bilhões, depois a Índia com 1,2 bilhões. Depois vem os Estados Unidos, 330 milhões. Rússia, Rússia, Paquistão e Brasil. Não, a Rússia é mais lá para baixo. Você tem Paquistão, Indonésia, acho que Indonésia. Você está falando Brasil em população? É o sexto. Brasil é o sexto. Você está falando em países, população. Então nós temos, na sequência, China, 1,4 bilhão, Índia, 1,3 bilhão, Estados Unidos, 329 milhões, Indonésia, 270 milhões, Paquistão, 216 milhões e o Brasil é o sexto país mais populoso do mundo. Isso, é o sexto mais populoso do mundo, tem 210 milhões de habitantes. Exato. Tá? Mas olha só, predominantemente a vacina que está sendo usada é da Pfizer BioNTech, tá? Isso. A da Moderna também já foi aprovada. Que usa RNA, né? Que são as mais modernas, que têm mais eficácia. E são mais caras no mercado. A da Moderna, inclusive, eu acredito que em determinado momento ela vai ser mais procurada, porque ela necessita de uma refrigeração menor, é menos 20 graus Celsius. A da Pfizer é menos 80 e ela é mais barata. Só que a Moderna é uma empresa menor, é uma empresa americana que recebeu muito incentivo fiscal americano. Certo. Já a Pfizer se uniu à alemã BioNTech e são duas gigantes, né, cara?
Então, predominantemente é isso. Você ainda tem, das outras vacinas, você tem a da Oxford, vai começar a imunizar no Reino Unido, ela já tem autorização provisória no Reino Unido e também na Índia, né? Também na Índia. A Europa aprovou ontem a Moderna, né? Para uso emergencial. A Europa. Que já estava aprovada nos Estados Unidos. A Índia, você tem uma outra vacina, que é a Bharat Biotech. Isso. O Brasil, inclusive, está tentando trazer um fluxo de vacina de Oxford para da as Índia. clínicas particulares, né? Não, o próprio governo brasileiro. Certo, mas essa Bharat Biotech é aquela que as clínicas particulares estão correndo atrás, né? Fora isso, você tem as vacinas que foram aprovadas nos seus próprios países. É o caso das 3 chinesas, tem mais uma 4ª na China, tem 2 russas, né? Que é a Sputnik e a Epivac Corona. Essas 2 já estão sendo inoculadas na Rússia, mas estão com a aprovação dos seus países. Olha que coisa interessante, Marquinhos. Você só tem só tem uma vacina mesmo que apresentou testes eficazes em 3ª fase. 2, né? Que é da Moderna e da Pfizer BioNTech. As outras não apresentaram. A AstraZeneca... A Sinovac Coronavac promete fazer isso hoje, mas né? Não fez, nenhuma outra fez. Exato, mas a data é hoje, né? 7 de janeiro. Mas não fez nem na Índia, nem na China. Isso. Desculpa, não fez na China, que é lá que está sendo inoculado. Também acho que está sendo na Indonésia, outros países. Isso. Mas não fez Como os dados foram divergentes lá na Indonésia com o Brasil, eles... chama os resultados para cá para a gente poder... Entendeu? Não fizeram. A de Oxford, eles tinham errado nesses exames de 3ª fase, eles refizeram os exames, mas elas são menos eficazes, tá? Deixa eu aproveitar. A situação mundial é essa. Quando você fala de eficácia de uma vacina, a gente ouve aí 60%, 70%, 90% de Boa eficácia. pergunta, Flávio. A partir de que porcentagem é considerado eficiente uma vacina, dose única ou necessária dose dupla? Vamos falar da legalidade. Sim. Tá? Perante a lei é pelo menos 50%. Tá? Você tem um plano nacional de imunização. Isso né? é um padrão das vacinas? Se a gente olhar vacinas para outras doenças? É um padrão da OMS, mas cada organismo regulador vai ter... Lógico. Vai adotar um padrão a partir de 50%. Né? Certo. Então, o Brasil é a Anvisa. Você tem uma lei que rege o Programa Nacional de Imunização, que é a 6259, 1975, que vai abordar todas essas situações. E você... lamentável, né? Faleceu o Genival Lacerda. Morreu de madrugada em decorrência da Covid-19. Já estava internado há bastante tempo, lamentavelmente. O Lacerda estava Genival Lacerda, o cantor que fez muito sucesso nos anos 80, estava internado desde 30 de novembro, né, no hospital da Unimed, e morreu em decorrência da Covid-19, hoje, durante a madrugada. Né? A informação foi confirmada aí pelo filho do artista, o João Lacerda. Ele estava internado na capital pernambucana. Cantor folclórico. Família, os amigos e os fãs aí, nossos sinceros Nós crescemos vendo o General Lacerda, muito folclórico, chacoalhando a barriguinha. Quem não conhece, Severina Chique, que montou uma boutique para a vida melhorar. Exatamente. Ela deu rádio. Bem isso. Exatamente. Eu estava falando Você estava falando da questão... Da porcentagem. Das vacinas, Então vamos lá. Eficácia. Acima de 50% é aceitável. É aceitável, tá? É que você tem... Se você não tem testes de 3ª fase publicados, que você tem realmente a da Pfizer, BioNTech, da Moderna, você não tem segurança realmente da eficácia. A Coronavac, a de Oxford, ela teve problemas no teste de 3ª fase. Então deu testes oscilantes, eles modificaram muita coisa. Ela tem em torno de 62% de eficácia, tá? O que é uma boa vacina? O que é uma boa vacina? Se você pensar a vacina da gripe, ela tem pouca eficácia. Tanto que você costuma se dizer pouca eficácia dependendo do público-alvo. Para o público-alvo mais idoso, costuma se falar, olha, você pode até pegar a gripe, mas vai pegar mais leve, entendeu? Eu vou chegar nesse caminho para você numa pergunta que eu tenho, que a gente conversou essa semana, o Flávio Silva. Eu acho que é muito importante o ouvinte da cidade, já que você tocou nesse assunto, Balesteiro, saber disso. Porque eu acho que até eu tenho uma pergunta nossa aqui, que diz aqui, que é a próxima, a gente tá falando do quadro de imunização, olha só, encaixou. As vacinas são a solução? Vão terminar com a pandemia e são seguras? Bom, você já está falando aí da questão de segurança, a gente entrou em eficácia. A pergunta é, Balesteiro, eu me vacinei, eu posso pegar o Covid? Eu posso transmitir o Covid mesmo vacinado? Pergunta importante.
olha só, primeiro vamos falar de segurança. Tá. Quando você pensa em vacina, você pensa num tripé. Você pensa no tripé segurança, as primeiras três, a primeira fase, na primeira e segunda fase analisa basicamente segurança. Tá. Depois você vai para eficácia. Segurança, eficácia e qualidade. Isso. Por isso que a Anvisa visita a fábrica da vacina e tal. Legal. Ponto. Elas são seguras? Se não fossem seguras, não estavam na praça. Claro, tem efeitos colaterais que você vai fazendo a dosimetria, como é uma vacina que está vindo por questão da emergência, você vai você vai tocar o pneu com o carro em movimento. Isso. Tá? Você percebeu que a vacina da Pfizer, por exemplo, pessoas com sintomas alérgicos muito importantes, não é uma alergia básica, tá? Elas podem ter efeitos colaterais. Então isso já foi adicionado, né, e está se tomando esse cuidado nos Estados Unidos. Com relação a você ser imunizado ou você está contagiado e contagiar. Quando você toma uma vacina, isso não impede que você se contagie. Impede que você evidencie a doença. Fase grave. Não. Cara, eu tomo uma vacina. Tá. Eu posso estar contaminado. Entendi. Só que a vacina vai impedir que uma coisa é HIV, outra coisa é a AIDS. Vai impedir que vamos supor, uma coisa é o SARS-CoV-2, outra coisa é a Covid-19. O SARS-CoV-2 é o vírus, a Covid-19 é a doença. Consequência. Entendi. Você pode estar com o SARS-CoV-2, tá? Contrair o vírus, mas não desenvolver a doença. Isso. E para isso as vacinas. Então, tá. o que vai acontecer? Se ela tem mais eficácia ou menos eficácia, Flávio Silva, você vai ter maior ou menor possibilidade de contrair a doença, e se contrair de maneira mais grave ou menos grave. Ponto. Com o tempo, você tem dois tipos de imunização no organismo. Você tem imunização por criação de anticorpos e imunização celular, que é mais perene e mais importante. Com o tempo, você vai criar essa imunização celular e uma imunização de rebanho, que você vai diminuir daí a possibilidade de contágio. Ou seja, com o tempo depois da vacinação, ao que eu estou entendendo que você está explicando, naturalmente o corpo vai se adaptar àquela circunstância, vai identificar o vírus... Vai criar a imunização celular. Vai criar a imunização. Criando isso de forma, todos ou uma grande maioria, nós não teremos uma pandemia mais. Até haverá surtos, mas não... Isso, vai ter uma imunização de rebanho. Entendi. Ponto. Entendi. Isso que se espera. É o que se espera, lógico. Bom, outra coisa importante se dizer é o seguinte: se eu posso me contaminar, mas não vou desenvolver a vacina, eu posso contaminar outras pessoas? Até agora, nenhuma dessas vacinas se mostrou eficaz para impedir a cadeia de contágio. Entendi. Então você pode não desenvolver a doença, mas contaminar o Flávio. Por isso que a vacina, ela é o caminho, ela não é a solução. É o caminho. Não é a solução. A solução é a imunidade de rebanho? A solução é um conjunto de fatores. Você me explica depois do intervalo, 8h41? Claro. Olha, é interessante esse assunto. Primeiro que eu acho que poucas pessoas têm essa informação, viu, Flávio? Se fala muito sobre insumo, de onde vem, aquela discussão, aquela celeuma política, mas as pessoas não tinham noção disso. Quando você se vacina, você pode contrair o vírus, mas você não vai desenvolver a doença. Ou se desenvolver a doença, repito, como o Balesteiro falou, tá? Pode ser apenas uma gripezinha, né? Só o leve, não o fato grave da doença. Porque você está vacinado, você está gerando anticorpo. Algumas pessoas não conseguem gerar o anticorpo, por isso sofrem o grave da doença. Não é isso, ô Balesteiro? Isso aí. Cara, depois do intervalo você vai responder se a solução é, por vez, a imunidade de rebanho ou esse conjunto de fatores, né, Flávio? Eu também quero saber por que algumas vacinas são 2 doses e outra uma dose única. Isso é interessante também. Olha, o Balesteiro ia falar sobre o fator que vai parar de vez com essa pandemia aí, esse conjunto de fatores, e o Flávio fez uma pergunta interessante. Flávio, repita para nós, Flávio, por favor. Não saberei falar a sua pergunta de uma forma como você fez. Um que eu achei interessante. Né, Marcos, que a gente observa aí, uma determinada vacina precisa de uma dose dupla para imunização, outra precisa de apenas uma dose única, ou aplicação de uma única dose já é o suficiente para a imunização. Por que essa diferença de uma para outra, Balesteiro? Bem, primeiro as vacinas são diferentes uma das outras, né?
A gente já falou de vacina de vírus inativo, vacina de vírus atenuado, vacina de RNA, que agora está sendo usado pela primeira vez na saúde, de proteína do vírus. Isso só falando, nós estamos falando de vacinas para vírus, né? Uhum. Mas vamos lá. A questão é uma questão de eficácia, né? Você faz teste de terceira fase de eficácia. Você vê a eficácia dela. Você não viu o que aconteceu agora no Reino Unido? Um enfermeiro se imunizou com a vacina da Pfizer e 15 dias depois ele manifestou a Covid. Por quê? Porque, claro, ela não impede que ele esteja contaminado, ele está contaminado. Só que não criou imunidade suficiente, ele não tomou a segunda dose, ela tem 95%, né? Isso. 75%. Depois da segunda dose. 75% depois da segunda dose. E depois de um período da segunda dose ainda. Então, né? quer dizer, é lógico, tem um período. Então não criou essa imunidade de 75%. Tá? Cada organismo é um organismo. Então ele se infectou. Tá entendendo? Então é uma questão de você, é claro, eu imagino que ele vai ter a doença, independente das comorbidades, de outros fatores internos ou externos, ele vai ter a doença de maneira atenuada, tá? Mas teve. E qual é o período da aplicação da primeira para a segunda dose, o ideal recomendado? Depende. 14 dias algumas, 23 dias outros, e agora os que eles estão pensando fazer, inclusive a própria OMS está pensando em fazer isso. Como você não tem vacinas para todos, tá? Você tem uma logística de produção de vacinas, que foi ampliada nesta pandemia. Tá? Você tem uma logística de produção de 1,5 bilhão de doses de vacinas no mundo por ano. Sim. Geral. Sim. Essa era a logística. Essa logística foi ampliada, não sei para quanto. Tá? Mas deve ter sido bem ampliada. Então o que eles estão pensando? Em vez não dar a segunda dose. Imunizar todo mundo com a primeira dose e dar a segunda dose, a OMS deve preconizar até 3 meses depois. Para você, pelo menos, atenuar os quadros da Covid. Tá certo? Porque aí você voltaria, digamos assim, numa vida normal. Não normal como vida era antes, normal mas... antes de 2022, 2023, não pense nisso. Mas você vai diminuir... Ui, não me assusta. 2022. Até porque, imagina-se, que 1/4 da população mundial só vai conseguir ser imunizado em 2022. Sim. Não tem logística de produção sim. de vacinas. Não rapaz. tem como, tem que produzir e já aplicar, né? E também, aí você vai se acentuar outros fatores também, que essa Certo. pandemia está descortinando. A desigualdade social. Quem tem condições vai imunizar, você vai ver que daqui a pouco vai estar disponibilizado. Então isso que você falou está dentro desse conjunto de fatores para acabar com a pandemia. Nós temos que continuar com os cuidados necessários Claro. e uma das soluções seria uma vacinação em massa de primeira dose. Já estão pensando nisso, tá? Para você atenuar, até porque você está com 2 cepas virais muito importantes e preocupantes hoje. Que é a do Reino Uma Unido. no Reino Unido, outra na África do Sul. Essa do Reino Unido, ela mexeu de 8 a 11 particularidades, mutações, tá? Na proteína Spike, que é a Isso principal interfere proteína. na eficiência das vacinas? Possivelmente. desenvolvidas? Ainda não foi identificado, mas possivelmente. Bela pergunta, Flávio. Deve alterar a eficácia, sim. A própria Pfizer já se manifestou que em 6 semanas eles adequam a vacina a essa nova cepa viral. Mas deve alterar a eficácia. Você tem uma nova cepa viral muito importante também na África do Sul, que não se sabe mais indicadores. Essa do Reino Unido, ela aumenta o seu contágio em 70%. Tá? É muito mais contagiosa, tanto que a gente viu que o Reino Unido está em lockdown. Sim. Tá? Muito mais contagiosa. Já está no Brasil, né? Chegou em São Paulo. Sim. E, enfim, ainda está se estudando isso. Mas isso vai afetar certamente a eficácia. É verdade, o mundo inteiro, viu, Flávio? Só desculpa, Marco Júnior, desculpa interromper, querido. Só para encerrar. Então é um conjunto de fatores. A vacina é o caminho. Tá. Agora nós temos o caminho. Temos que ficar gratos e felizes por isso. Mas não é a solução. A solução é um conjunto de fatores. A começar da consciência de cada um do mundo que está vivendo, da realidade. Nós não temos hoje um Ministério da Saúde com um discurso realista e com um projeto realmente para combater essa pandemia. Quem não tem projeto tem destino. Mas nós temos que ter noção dessa realidade e eu vejo que é importante que estados e municípios suscitem isso com campanhas. Campanhas nessa temporada é importante? Mas durante o ano também será, tá? Para as pessoas poderem arregimentar essa gama de fatores que, junto com a pandemia e a começar da sua consciência, vai começar a debelar esse problema. Claro, ações de governança também, né, que são ações de saúde, eu falo ações de governança. Tá. Mas campanha, você precisa se conscientizar no mundo que você está vivendo. Não adianta ficar em casa, tem que conviver com o vírus, mas conviver com respeito e consciência, né, amigo?
O ministro da Saúde ontem em pronunciamento, Flávio Silva, a gente destacava um pouco mais cedo aqui, aproveitando que o Balesteiro está aqui, anunciou que o Brasil tem acordado 354 milhões de doses imunizantes contra a Covid. Ele usou a expressão, o Brasil conta já com 354... Não conta porque ainda não foi liberado pela Anvisa. Então, digamos assim, tem acordos para isso, né? Eu tô tentando chegar a esse dado aí. Ele contabilizou que o país terá 254 milhões da vacina de Oxford, com a AstraZeneca, e mais 100 milhões seriam doses da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan. Ainda afirmou que o país negocia com outras 5 possíveis fornecedoras. Ele citou a Gamaleya Sputnik V da Rússia, a Janssen, que faz a Johnson Johnson, a Pfizer, que é esta que está sendo aplicada quase que mundialmente em vários lugares, e a Moderna, ambos dos Estados Unidos, e a Bharat Biotech Covaxin, que é aquela da Índia, que as clínicas privadas também estão interessadas. Que ele incluiu agora, porque as clínicas foram lá. Isso. A iniciativa privada. Tá. Você quer comentar isso? Lógico, nós temos 2 minutos, Balesteiro, por favor. Nesses 2 minutos, que ele declarou ainda que os municípios e estados têm as seringas para aplicação 60 milhões de seringas hoje inicial, é logística. Né? Mas aí as outras vacinas? Daí não tem outras doenças, ninguém mais fica doente no país. Na verdade, o Brasil, lamentavelmente, desde o início da pandemia, não tem projeto. Quem não tem projeto, não tem futuro, não tem destino. E você falava isso outra vez quando teve aqui no ano passado. Então, não combateu a pandemia, negou a pandemia e continua a negar a vacinação. Tá? O próprio chefe do governo disse que não vai se vacinar. Ponto, não preciso falar mais nada. Então, isso não é questão política nem nada, é uma posição dele, eu respeito, mas eu entendo que não é assim, tá? Com relação às vacinas, comprou tantas vacinas. Por que nenhum laboratório até agora pediu registro emergencial no Brasil? Por quê? Por quê? Porque não tem acordo firmado financeiro de compra, senão ninguém vai pedir, e porque está com medo de ações judiciais, porque o governo nega a pandemia e nega as vacinas. E as vacinas são experimentais. Meu amigo, vai vir uma Pfizer daquele tamanho para aguentar uma ação judicial no lombo? Não. Tá? Então, é essa a realidade. Mas ela está sendo aplicada em outros lugares. Está sendo aplicada em 50 países, nos países mais desenvolvidos vai ser aplicada no mundo inteiro. Mas é uma posição do governo federal, cara. Sobre segurança e eficácia, a gente já falou aqui, até hoje, isso é dado de hoje, existe um site, viu, gente? Até para quem quiser acompanhar, quem tiver alguma dúvida, o Balesteiro, é o worldindata.org/covid-vaccinations, né? Que seria as vacinações, né? São mais, repito, neste momento no mundo, tá? O mundo inteiro já aplicou, administradas, mais de 15,5 milhões de vacinas. Você ouviu falar de morte em massa de pessoas? Não. Mas, Marcos, essa é a realidade. Tá? Então existe uma demanda, o mercado está aquecido. Claro. Como o governo federal, e aí a gente, olha, eu volto a repetir, não estou falando de política, eu sou uma pessoa da área de saúde. Sim, mas como ninguém o falou em governo política federal aqui. Tem uma posição negacionista, tem uma posição que nós já sabemos, essas empresas não vão entrar numa bola dividida dessa, amigo. Tá? Então, o governo federal, ele está divulgando algo que ele tem acordos, né? Inclusive com a de Oxford tem acordo com transferência de tecnologia, né? E a da Coronavac. Mas quem tem os acordos, na realidade, meu amigo, é a Fiocruz e a Butantan, o Instituto Butantan, que produzem vacinas para toda a América Latina. A Fiocruz tem 2 fábricas, uma fábrica de medicações e outra fábrica de vacina. O Instituto Butantan entra na mesma medida. O Instituto Butantan é o maior fornecedor de vacinas do governo federal. Nós não estamos falando do Estado de São Paulo e do governo federal. Nós estamos falando da Fiocruz e do Instituto Butantan. Esses montaram acordos, né, com transferência de tecnologia. É isso. Claro, o governo federal entrou, né, dentro desse processo. Tá? Senão nós não teríamos isso. Agora, quando vão vir essas vacinas, é uma grande discussão. Tanto que a de Oxford, porque a produção agora vai começar a produzir aqui no Brasil, ela tem um tempo. Então eles estão tentando importar 2 milhões de doses para começar a vacinação, que é nada, Marco Júnior, da Índia, para pelo menos antecipar, porque tem uma discussão política das vacinações. Agora vamos entrar em política. Quem vai começar primeiro? Que é um absurdo, você precisa ter vacinas para um contingente grande.
Então, essa é a realidade. Outro problema é de insumos. O governo federal babou, deveria ter comprado insumos lá em outubro, lá em agosto. Hoje os insumos, seringas, agulhas, gases e outras tantas coisas, algodão, eles estão caros no mercado e você tem falta. Tanto que Igual as máscaras no início. Isso. Tanto que fez uma licitação para 332 milhões de seringas e agulhas, conseguiu comprar 7,7 milhões. Não conseguiu comprar, tá? Então, é essa a real situação que nós estamos vivendo. Tanto que a iniciativa privada está indo lá comprar 5 milhões de vacinas. Por quê? Marco Júnior, até comentei com você. A Confederação Nacional das Indústrias, que está entrando financeiramente com essas empresas vacinais para garantir os seus funcionários, garantir a condição de trabalho dos seus funcionários. É isso. Lamentavelmente, é isso que nós temos que passar. Balesteiro, sim ou não? O governo anuncia o início da imunização, o governo brasileiro, por final de janeiro, no máximo início de fevereiro. Você acredita nessa possibilidade? Eu acredito até nessa possibilidade, mas dentro de um contingente que não é suficiente. Claro. É apenas uma questão de quem inicia primeiro, lamentavelmente. E aí eu estou falando do governo de São Paulo e do governo federal. É uma briga desnecessária. Quem vai iniciar primeiro? Só que vai iniciar com 2 milhões de doses. Numa população de 200 milhões. E você não sabe a continuidade disso, você não sabe as outras doenças como é que ficam, você não sabe se tem insumos. Entendeu, Fábio? Isso é logística, isso é projeto. Quando você trabalha com honestidade e sinceridade, e isso nos dá a audiência que a Rádio Cidade tem nos últimos anos, você vai voltar no dia 21 de janeiro. Ao que tudo indica, Flávio Silva, pela sua pergunta, espera-se a expectativa do dia 23 ao dia 25 de janeiro, o início da vacinação. Aí nós vamos ter esse assunto um pouco mais alongado e mais detalhado, né, Flávio Silva? Verdade. Obrigado, Balesteiro. Obrigado. Só para completar e dar Mas você minhas fala só para considerações complementar, é uma coisa é você começar uma corrida, outra coisa é você concluir. Nós vamos conversar sobre isso. Isso é né? importantíssimo, da tal da maratona ou dos 100 metros, né? Muito obrigado por estar aqui novamente, muito Obrigado legal. a você. Mas com certeza nós vamos vencer isso, Marco Júnior. Nós Vamos também vencer. acreditamos, né, Flávio? 8h59.